Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Radarcast, o podcast do Radar dos Preços. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para o consumidor brasileiro. Quando a gente pensa em compra cara, é comum imaginar logo aquele produto com preço mais alto na etiqueta. Uma carne mais cara, um azeite, uma fralda, um pacote grande de produto de limpeza. Ou aquela compra que passa dos 300, 500 reais ou até mais no caixa. Mas a verdade é que o vilão do carrinho nem sempre é o produto mais caro. Às vezes, o que pesa mais é o produto que você compra toda semana. Às vezes, é o item que parece barato sozinho, mas aparece várias vezes no mês. Pode ser também o básico, o impulso e também pode ser a soma de pequenas coisas que ninguém percebe até chegar no caixa. Então, nesse episódio, vamos entender melhor o que realmente pesa na compra do brasileiro, porque alguns itens machucam tanto o orçamento e como olhar para o carrinho com mais inteligência. Porque economizar não é apenas cortar coisas, é entender para onde o dinheiro está indo. Radarcast, episódio O que realmente pesa no carrinho do brasileiro. O vilão nem sempre é o produto mais caro. Vamos começar com uma ideia simples. Nem sempre o produto que mais pesa no seu orçamento é aquele que tem maior preço na etiqueta. Imagine dois produtos. Um custa R$80, mas você compra uma vez a cada 3 meses. O outro custa 12, mas você compra toda semana. O primeiro assusta mais na hora, mas o segundo pode pesar mais no final do ano. Por isso, quando falamos de carrinho de mercado, não basta só olhar o preço. É preciso olhar 3 coisas: preço, frequência e quantidade. Quanto custa? Quantas vezes eu compro? Quantas unidades eu levo? Isso acaba rápido? É essencial ou entrou por impulso? Esse é um erro muito comum. A pessoa olha para o item mais caro do carrinho e acha que ele é o grande problema. Mas às vezes o peso está nos pequenos gastos repetidos. Um biscoito aqui, um refrigerante ali, um chocolate no caixa, uma marca mais cara por hábito, um produto de limpeza comprado sem comparar, um item infantil que acabou antes do previsto. Separados, parecem pequenos. Juntos, mudam completamente o valor final da compra. A alimentação básica pesa porque não dá para cortar. Quando falamos do carrinho do brasileiro, a alimentação básica é uma das primeiras coisas que entram na conversa. Arroz, feijão, macarrão, óleo, leite, café, pão, ovos, frango, carne, frutas, verduras, legumes, todos esses produtos fazem parte da rotina de milhões de famílias. E o ponto principal é: não dá para simplesmente parar de comprar comida. Você pode trocar marcas, você pode substituir alguns produtos, pode mudar o cardápio, pode reduzir desperdícios, mas comida entra na rotina todos os dias. Está no café da manhã, no almoço, na janta, no seu lanche, na marmita que você prepara, na compra da semana, está sempre na sua compra do mês. Por isso, quando a alimentação básica sobe, o impacto é imediato. E muitas vezes o peso não está em um único produto, está na soma. O leite ele sobe um pouco, aí o café também, o pão fica mais caro, o ovo ele fica mais pesado, a carne também aperta o orçamento, o arroz já não está tão mais barato assim, a fruta fica mais difícil de colocar na sacola. Cada item sozinho pode até parecer administrável, mas quando tudo entra no mesmo carrinho, a conta muda. É como se o orçamento tivesse vários pequenos vazamentos. Você não percebe um por um, mas no fim do mês, o dinheiro foi embora.
proteínas e laticínios, onde a conta costuma crescer rápido. Agora vamos falar de dois grupos que pesam bastante: proteínas e laticínios. Nas proteínas entram carne bovina, frango, peixe, ovos, carne suína, linguiça, frios e outros produtos parecidos. Esse grupo pesa porque geralmente tem valor alto por quilo e porque faz parte da base da alimentação de muitas famílias. A carne, principalmente, tem um impacto psicológico muito forte. Quando a carne pesa no orçamento, a família sente. Começa a trocar corte, compra menos, ou então ela vai para o frango, usa mais ovo, reduz porções, ou então ela escolhe dias específicos para comer carne. E aqui eu não estou dizendo que a solução é cortar tudo. Muitas vezes a melhor estratégia é variar melhor, comparar preço por quilo, é você aproveitar promoções reais, comprar a quantidade certa, evitar desperdício, que é muito importante, congelar corretamente, planejar algumas refeições, porque proteína é uma categoria em que falta de planejamento custa caro. Uma diferença de poucos reais por quilo pode parecer pequena, mas em uma compra de família faz diferença. Já os laticínios, eles pesam de outra forma. Aí a gente está falando de leite, queijo, manteiga, iogurte, requeijão, creme de leite, então, vários desses aí. Esses produtos muitas vezes ficam espalhados na compra. Um leite aqui, um queijo ali, um iogurte para criança, um requeijão para tomar junto com o café, uma manteiga, um creme de leite para uma receita que você quer fazer. Quando soma tudo, o valor aparece. E tem outro detalhe, muitos desses itens acabam rápido. Em uma casa com criança, leite e iogurte podem desaparecer em poucos dias. Por isso, proteínas e laticínios são grupos que merecem atenção. Não necessariamente para cortar, mas para acompanhar melhor. Limpeza, higiene e itens infantis, os gastos que ninguém consegue ignorar. Outro grupo que pesa muito é o de limpeza e higiene. Aí a gente está falando de sabão em pó, amaciante, detergente, água sanitária, desinfetante, saco de lixo, shampoo, muitos exemplos desses aí. Esses produtos eles têm uma característica curiosa. Eles não dão tanta sensação de recompensa. Quando você compra uma comida gostosa, pelo menos já existe prazer imediato. Mas quando compra um produto de limpeza ou higiene, muitas vezes a sensação é: gastei um monte com coisa que só vai acabar. Só que aí, pensa, a casa precisa ser limpa, a roupa ela precisa estar lavada, a louça também, né? Banheiro tem que ser mantido. Higiene pessoal não é algo opcional. E nesse grupo existe uma armadilha que vale prestar atenção. O menor preço nem sempre significa melhor economia. Um sabão em pó mais barato pode render menos. Um detergente pode acabar mais rápido. Um papel higiênico pode ter menos metros. Um shampoo barato pode exigir mais quantidade na hora da aplicação. Ou então pode acontecer também de um produto de limpeza não entregar o resultado e fazer você usar mais. Então aqui vale olhar para o rendimento, preço por uso, por lavagem, metro, por unidade, quantidade real da embalagem. Bom, agora quando entram os itens infantis, o peso pode ser ainda maior. Que aí a gente começa a falar de fralda, lenço umedecido, leite, fórmula infantil, produtos de higiene, lanches, iogurtes, biscoitos, aí já começa a variar, né? Já tá falando de coisa de higiene, agora já é coisa de comida, né? Quando entra nessa área infantil. Porque existem produtos específicos para criança. E quem tem criança sabe, muitos desses produtos não são opcionais. E alguns acabam muito rápido. A fralda é um exemplo clássico. E é recorrente, ela é cara, ela é indispensável. Além disso, em itens infantis, a troca de marca nem sempre é simples. A criança se adapta,
mas aí também tem a questão da pele que pode irritar. A família, normalmente ela confia numa marca e o produto ele já faz parte de uma rotina. Então, quando a gente fala de economia nisso, direcionada, né, a essa questão aí infantil, ela precisa ser feita com cuidado. Não é só comprar o mais barato, é acompanhar preço, comparar lojas, aproveitar promoções que são reais e evitar estoque exagerado quando a criança está mudando de fase. Bebidas e pequenos luxos, o que entra sem perceber. Agora vamos falar de uma parte do carrinho que muita gente subestima: bebidas e pequenos luxos. Bom, aí a gente tem esse grupo aqui, né? Refrigerante, suco, água com gás, cerveja, energético, achocolatado. Aí você tem sorvete, biscoito, chocolate, salgadinho, molhos diferentes, café especial. O ponto aqui não é dizer que ninguém não pode comprar essas coisas. Ninguém precisa se transformar, ou melhor, ninguém precisa transformar um mercado em sofrimento. O problema é quando esses itens entram sem planejamento. Uma bebida para o almoço de domingo, um refrigerante para o fim de semana, um chocolate no caixa, um salgadinho em promoção, um sorvete porque estava calor, um produto diferente só porque chamou atenção. Sozinho, cada item parece que não vai gerar problema, mas eles entram com muita facilidade e muitas das vezes eles nem estavam na lista que você preparou. E é aqui que muita gente se engana. A pessoa acha que o mercado ficou caro só por causa do arroz, do feijão e da carne. Mas quando olha com calma, percebe que uma parte relevante da compra foi para itens de impulso. E está tudo bem ter pequenos prazeres, não tem problema nisso. O problema não é comprar, o problema é não perceber. Porque aquilo que você não percebe, você não controla. Cada família tem um carrinho diferente. Também é importante lembrar que não existe um único carrinho brasileiro. Existe o carrinho de quem mora sozinho, tem o carrinho do casal, o carrinho de uma família com bebê, o carrinho de uma família com adolescente, o carrinho de quem cozinha todos os dias, o carrinho de quem come fora, o carrinho de quem tem pet, o carrinho de quem precisa de produtos específicos por saúde, rotina ou preferência. Então, o que pesa para uma casa pode não pesar para outra. Em uma família com bebê, fralda pode ser um dos maiores gastos. Em uma casa com adolescentes, comida, leite, pão, frios e lanches podem desaparecer muito rápido. Para uma pessoa que mora sozinha, o desperdício pode ser o maior inimigo. Em uma família grande, pequenas diferenças por unidade viram uma diferença enorme no mês. Por isso, comprar melhor não é copiar a lista de outra pessoa, é entender o seu próprio carrinho. Então é sempre se perguntar quais produtos aparecem sempre, quais que acabam rápido, quais são indispensáveis, quais que podem ser trocados, o que entra por impulso, o que varia muito de preço. Essas perguntas mostram onde está o verdadeiro peso da sua compra. O cupom fiscal mostra a verdade. Uma dica simples, mas poderosa, é olhar o cupom fiscal depois da compra. Muita gente passa no caixa, paga, guarda ou joga fora o cupom e segue a vida. Mas o cupom conta uma história. Ele mostra o que você realmente comprou. E muitas vezes revela coisas que a memória esconde. Você acha que gastou muito com carne, mas talvez o peso tenha vindo de higiene. Achava que o problema foi o arroz, mas talvez tenham sido bebidas. Achava que comprou só o necessário, mas o cupom mostra vários itens de impulso. Olhar cupom não é para se culpar, é para entender. Uma forma simples de fazer isso é separar mentalmente a compra em grupos: alimentação básica, proteínas, laticínios, limpeza, higiene, itens infantis, bebidas, impulso. Quando você faz isso, começa a perceber onde o dinheiro está indo. E às vezes, a resposta surpreende. O papel do radar dos preços.
É justamente nesse ponto que entra o radar dos preços. Porque a maioria das pessoas não precisa apenas saber qual é o produto mais barato. Ela precisa entender melhor os preços que fazem parte da rotina dela. Não adianta economizar em um item e pagar caro em todo o resto. Não adianta ver uma promoção do outro lado da cidade se o deslocamento não compensa. Não adianta olhar só a etiqueta e ignorar a quantidade, frequência, qualidade, distância e necessidade. O radar dos preços nasce para ajudar o consumidor a comprar melhor, comparar preços, encontrar opções perto, perceber diferenças entre mercados, acompanhar itens importantes, evitar pagar caro por falta de informação. Porque um dos maiores problemas é comprar sem referência. Quando você não sabe quanto um produto costuma custar, qualquer etiqueta parece normal. Quando não compara, aceita o preço que aparece. Quando não entende o peso do próprio carrinho, tenta economizar no lugar errado. E a melhor economia não vem necessariamente de cortar tudo, vem de saber onde mexer. Se o maior peso da sua casa é proteína, compare proteína. Se é fralda, acompanhe fralda. Se é limpeza, observe rendimento e preço. Se é desperdício, compre menos e melhor. Cada família tem um mapa diferente e o radar quer ajudar justamente nessa leitura. Então, o que realmente pesa no carrinho do brasileiro? A resposta é: depende da casa. Mas em geral, o peso costuma estar na soma de alimentação básica, proteínas, laticínios, limpeza, higiene, itens infantis, bebidas e pequenos luxos. E o mais importante, o vilão do carrinho nem sempre é o produto mais caro. Pode ser o produto que você compra toda semana, pode ser a marca escolhida por hábito, pode ser o item que parece barato, mas rende pouco, pode ser a promoção que faz você comprar mais, pode ser o impulso perto do caixa, pode ser simplesmente a falta de comparação. Comprar melhor começa quando você entende o seu próprio carrinho, porque economizar não é só cortar, é comparar, planejar, observar, substituir quando faz sentido, aproveitar oportunidades reais e evitar pagar caro por falta de informação. Essa é a proposta do Radar dos Preços: ajudar você a enxergar melhor os preços ao seu redor, entender o que realmente pesa na sua rotina e fazer escolhas mais inteligentes. Porque no fim das contas, o carrinho não mostra apenas o que você comprou, ele mostra como seu dinheiro está sendo utilizado. Obrigado por ouvir mais um episódio do Radarcast. Se esse conteúdo fez você pensar na sua próxima compra, acompanhe o Radar dos Preços nas redes sociais. E até o próximo episódio.